Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de política, que interessa ao Brasil como um todo. Meus amigos e minhas amigas, minha gente, o povo brasileiro e principalmente a mídia nociva que faz a cabeça desse povo está desacostumada com um poder, com um presidente da República que defenda os interesses nacionais, os interesses brasileiros de forma autêntica e verídica. O poder no Brasil, até o presidente Jair Bolsonaro, foi um poder de engodo, um poder de enganação às camadas mais pobres. Nós temos líderes aí destacados da esquerda que foram cooptados e são corruptos desde a época dos sindicatos. Todo mundo sabe disso. Então, quando cresceram na política, cresceram já de olho no patrimônio do povo brasileiro. E se organizaram e atacaram de forma voraz os cofres da República. Atacaram de tal forma que está aí o resultado. Quando eles deixaram o poder, deixaram 14 milhões de desempregados. O presidente Temer ainda mitigou essa situação, tentando organizar, juntamente com Henrique Meirelles, as finanças do Brasil. Mas logo, aqueles que desde a colônia mamam na teta da viúva, reagiram e assacaram contra o presidente Temer todo tipo de calúnia. Foi uma perseguição infernal. É tanto que achavam e que diziam que ele não ia aguentar, que ia renunciar. Mas ele bateu na mesa e disse, não renuncio. E foi até o fim do mandato e foi um governo bom, um governo profícuo. Mesmo porque ele recebeu o país destroçado. Recebeu o Brasil em condições deploráveis. Minha gente, ainda tem gente que diz que eu estou com saudade dos tempos de A e de B. Pois saiba você que A não foi benéfico e B muito pior para o Brasil. Você sabe de quem eu estou falando, do que estou falando. Mas o povo, como a engenharia midiática da mídia nociva, bate diariamente contra o governo Bolsonaro, que é um governo soberano, um governo que não se atrelou ao poder dominante do Brasil e nem do exterior. É por isso que estão brigando demais com ele. É por isso que assacam contra ele todo tipo de calúnia, todo tipo de coisas que podem atingi-lo. Um pingo eles transformam numa grande bolha para atingir o presidente. Agora, já falei em outra mídia, mas eu repito aqui, com esse problema da queimada da Amazônia. E a gente, por que o Macron não cuida aqui da Guiana Francesa dele, que também arde em chamas? Ele sabe o quão é difícil proteger de fogo uma área imensa como a Amazônia. Mas é bom que eles saibam que a Amazônia está dentro das linhas do território brasileiro.
e não vai ser internacionalizada. Não vai ser dividida entre os países ricos. A França é um país colonialista frustrado. Aqui no Brasil tentou umas 2 vezes invadir o território brasileiro e apanhou. Teve que se recolher. A França é equinocial que eles queriam implantar no meio norte, não conseguiram. Foram enxotados. Da mesma forma, se tentarem meter a cara aí, na Amazônia vão ser enxotados, que os próprios caboclos da região não aceitarão. Não aceitarão. Se eles meterem a cara aí, vão morrer um a um nas guerrilhas que serão implantadas em toda a Amazônia. Não acontecerá essa invasão. Ou se acontecer, eles serão expulsos, serão dizimados. Essa é a realidade que nós temos. Mas o presidente Jair Bolsonaro, de forma autêntica e sobranceira, defende o Brasil e seu patrimônio com afinco. E isso fere a mídia nociva aqui no Brasil, e aqueles que patrocinam a mídia nociva aqui também ficam injuriados, porque a engenharia deles já deu certo em algum momento, mas hoje não tem mais lugar. Como disse o presidente Jair Bolsonaro, essa ajuda que eles inventam, isso não é ajuda, não. Isso é uma forma de ingerir no Brasil, de se capacitar, de se legitimar para agir aqui dentro. É tanto que teve uma pesquisa aí mentirosa dizendo que o povo brasileiro gostaria de ver a Amazônia internacionalizada. É mentira, esses vagabundos trabalham contra o Brasil desde antânios. Trabalham contra o Brasil, são capatazes. A classe dominante brasileira são capatazes, mercenários dos países desenvolvidos. A mídia brasileira recebe fortuna para manter acesa esse problema do clima aqui no Brasil. Sendo que o Brasil preserva mais do que os Estados Unidos, o Brasil preserva mais do que a China, preserva mais do que a Rússia, preserva mais do que a Índia, preserva mais que a França, preserva mais que a Itália. O Brasil tem tido cuidado com suas políticas ambientais. Agora pergunte se a China, se os Estados Unidos, se a França, por exemplo, e a Inglaterra renunciam ao carvão mineral que alimenta suas indústrias e que é o maior poluidor. E a gente, tudo tem que ter uma lógica. E a lógica desse povo para intervir aqui nessa questão no Brasil é que eles se acham superiores e pensam que o Brasil ainda é uma colônia indefesa, mas não é não. Mas não é não. E aqui eu, mais uma vez, eu concito o governo brasileiro a desenvolver um programa nuclear forte, idôneo e forte, para proteger as nossas riquezas e a nós todos aqui dentro, o povo brasileiro. Porque o homem armado é respeitado. O homem desarmado não tem menor valor, eles não respeitam. Assim são com as nações. Já dei aqui o exemplo da Coreia do Norte. Aquele menino que é o ditador lá, sucedendo seu avô e seu pai, enquadrou potências aí. Todo mundo ficou com medo porque ele mostrou que tem o poder dos mísseis intercontinentais
e já enriqueceu urânio o suficiente para fazer a bomba atômica, né? Todos com medo, é tanto que o presidente bilionário dos Estados Unidos teve que se curvar e conversar com ele. E ele não se intimidou, e ele, enquanto não conquistar, enquanto não tiver no seu domínio as vantagens que ele exige para a Coreia do Norte, ele continuará fazendo suas experiências, e isso eu tenho certeza que intimida e que aterroriza o mundo. O Brasil, não digo para o Brasil copiar a Coreia do Norte, mas o Brasil já teria que ter sua bomba atômica. Além da bomba atômica, o Brasil tem que ter uma indústria bélica de respeito. Nós temos potencial para isso. É só termos coragem, não ter medo ali dos Estados Unidos, que eles não estão ligando para outras nações. Com o Brasil, devido a essa aproximação que houve recentemente, eles já querem um acordo comercial vantajoso para eles. Com a vantajosidade para eles. Eles querem mais e mais. E pelo jeito o Brasil não vai suportar essa pressão, vai ter que ceder muita coisa. Uma das coisas que me deixou triste foi a cessão da base de lançamento de foguete brasileira lá em Alcântara, mediante as condições impostas pelos Estados Unidos. Mediante as condições impostas pelos Estados Unidos. E olha aquele princípio do Maquiavel, que diz que entre nações não existe amizade, só existe interesse, e é isso mesmo. Bobo é aquele que pensa que a nação vizinha ali, por exemplo, a Argentina, é nossa amiga. Não é não, eu tive convivência. Eu participei da Associação Internacional de Ferrocarris e vi como é que eles se expressavam contra o Brasil, a Argentina, o próprio Paraguai. Todos eles têm uma inveja muito grande do Brasil. Inveja porque o Brasil é insuperável aqui nos trópicos. Como diz aí o vulgo, não tem para ninguém. Agora, nós temos que ter mais governos tipo Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Governo que defenda de forma altaneira o Brasil. Não podemos ficar de braços cruzados assistindo o desmonte do Brasil. Agora muito me espanta é ver que tem instituto aqui no Brasil que faz pesquisa fajuta, dizendo que a população brasileira quer a internacionalização da Amazônia. É mentira, minha gente. É mentira. Eles colocam lá na mídia nociva predominante, mas quem é que vai dizer eles? Eu? Aqui, que sou menor do que uma formiguinha. Mas eu me expresso, eu falo. E falo com propriedade e com conhecimento. Espere para ver a bagunça que vai ser o trabalho que os Estados Unidos vai fazer lá em Alcântara. Já podemos dizer que a base de Alcântara está internacionalizada, minha gente. Aguarde esse termo, internacionalizada. Graciosamente até que nós não tivemos contrapartida nenhuma. Meus amigos e minhas amigas,
Ser brasileiro é bom, eu acho bom, mas é difícil, porque essas coisas atacam diretamente a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. De patriota que somos. Nós não podemos nos mostrar um país das bananas, como outros aí. Nós temos que ter autonomia, temos que ter caráter, temos que ter independência. Muitos estão aí chorando por causa das migalhas que eles mandavam aí do tal da Fundo da Amazônia. O Brasil não precisa disso não, porque isso é uma entrega de bilhões por tostão. Não podemos aceitar isso. Dinheiro é bom? É, mas da forma que eles estão mandando, não. Eles estão querendo comprar, estão comprando a soberania do Brasil. Mandando vagabundos para cá para intervir na política agrícola do Brasil, agropecuária do Brasil, de produção de alimentos e de soberania dentro do nosso território nacional. Agora nós temos aqui vendilhões mercenários que querem qualquer tostão a mais a qualquer preço. É isso que eles querem, a qualquer preço, não importa. E são poderosos, que nós temos aí império de mídia, latifundiário, que bagunçam, que querem que o Brasil seja governado como eles querem, e querem que o povo brasileiro pense como eles pensam. Por isso fazem engenharia midiática, engenharia social, engenharia política e de todas as formas para puxar a atenção do cidadão para eles. Para que pense com eles e ajam como eles. Meus amigos e minhas amigas, a tribuna política tem sido muito pouca visitada. Mas falamos a verdade aqui. Os nossos comentários são todos verdadeiros, são todos fundamentados na política nacional e internacional. Veja, atente para o que eu falei e perceba se não é desse jeito. Atente para o que eu falei e perceba se não é desse jeito. Talvez seja até pior. Olhe que se o seu Macron pudesse, já teria mandado as tropas deles medrosas a invadir o Brasil. Quem estuda sabe, Maquiavel dizia que os soldados franceses no primeiro arrobo são muito valentes, mas depois perdem a fleuma do início e se acovardam. Veja lá, Maquiavel foi também um grande diplomata e que observou isso. Está escrito lá na obra dele, que os franceses de início são terríveis, mas depois baixam a bola e se deixam levar. Não são guerreiros na defesa de qualquer coisa. Não são mesmo. Agora querem fazer da questão da mulher do Macron uma questão de Estado. Mas não tem nada a ver dizer que a mulher dele é feia ou bonita. Ele, o Macron, mais do que qualquer pessoa sabe o tanto que ela é bonita. Não seria preciso nem falar. Está aí. Quem tem olhos veja. Agora dizer que é uma humilhação, dizer que é uma mulher feia ou bonita, não é não.
Isso faz parte da própria natureza, não é? Eu não sou bonito, por exemplo, e não me importa que me chame de feio, não. Estou falando a verdade se falar. Se disser que minha mulher é feia, o problema de quem fala, eu sei o tanto que ela é feia, o tanto que ela é bonita. E o seu Macron sabe, deve saber o tanto que a mulher dele é bonita. Deve saber. Meus amigos e minhas amigas, e aí nós vamos caminhando nessa política internacional. Temos agora o acordo de livre comércio do Mercosul com a comunidade europeia, sendo que o Mercosul é praticamente o Brasil. Vejam aí a contribuição dos argentinos, dos uruguaios, dos paraguaios, por aí afora. Veja que o Brasil tem um mercado de 220 milhões de pessoas. Quantas argentinas nós temos aqui dentro? Quantos uruguaios nós temos aqui dentro? Quantos paraguaios nós temos aqui dentro? Nós temos 8 milhões e 500 mil de quilômetros quadrados. Quantos Argentina, Paraguai, Uruguai nós temos no nosso território? Nós temos até que valorizar mais o mercado interno. Temos que valorizar mais. Outra coisa, as reformas constitucionais da Previdência e tributária estão tomando toda a mídia, todo o espaço no poder executivo e no poder legislativo, mas muitas coisas estão sendo deixadas à margem, como por exemplo a seca no Nordeste. A seca no Nordeste é um fato consumado há muito tempo e o governo brasileiro, os governos brasileiros, municipais, estaduais e federais, nunca se empenharam de forma altaneira no sentido de forjar um meio de convivência do homem do semiárido com a seca. Agora, esses 2 últimos anos teve umas chuvinhas, melhorou muito a produção, a criação, graças a Deus. Mas é nessa época, eu já falei aqui, é nessa época que temos que agir, não quando a seca já é uma realidade devastadora. Temos que agir de forma mais proativa para preparar o nordestino para conviver com a seca. Porque a seca não tem limite, não tem quem intervenha na seca. A seca, ela vem, e principalmente a seca desastrosa que vem de 7 em 7 anos. A última que nós tivemos foi seca de 7 anos. Agora a outra está chegando aí, está batendo a porta. Não é? Estão esquecendo disso. Outra coisa, essa fixação na produção de petróleo está desviando o Brasil da produção de combustível alternativo. Nós, até bem poucos anos atrás, tínhamos desenvolvido aí uma certa indústria vitoriosa para o álcool, para o diesel de mamona ou de dendê ou de outras fontes,
Mas isso tudo foi abandonado. Não se vê falar mais no incentivo da produção de combustível alternativo. Que tem mercado, minha gente, tem mercado nacional e internacional, porque é energia limpa. É energia limpa. O Brasil foi o primeiro país do mundo a adicionar álcool à gasolina. Chamavam de doidos, mas está aí, outros países copiando a adição de etanol na gasolina. O que melhorou muito a poluição nos grandes centros com a movimentação de automóveis. Meus amigos, aqui no Brasil é 8 ou 80. Então nós não temos que estar focados somente nessa área de petróleo e nessas tais reformas. Nós temos que estar atentos a todos os segmentos que precisam ser consertados nesse país. E a seca no Nordeste não temos plano para dar fim a ela. Mas devíamos ter planos e já concretizados para ajudar o homem sertanejo do polígono das secas a conviver com esse desastre climático que é a seca. Meus amigos e minhas amigas, eu estou me alongando muito aqui nessa mídia. Tomara que alguém veja, porque o que se fala aqui são alertas, são coisas que estão acontecendo, coisas que são contra o Brasil, contra o povo brasileiro. É terrível tudo isso, mas nós temos, nem que seja debaixo de vara, de aprender as lições que passamos historicamente. Muito obrigado.